Só eu faço. Eu mesmo? Vai. Glória a Deus. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Tá saindo. Tá muito. Tá verde. Acho que tá dentro. Pode estar. Som. Deve ser a pilha. Tá gravando? Tá lá no ar. Melhor em tempo. Som. Vi, tá fazendo cabelo. Som. Som. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa transmissão de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, meditação e reflexão da palavra. Nós vamos iniciar esse tempo de adoração orando, clamando ao Senhor, pedindo as bênçãos do Senhor sobre esse instante. Então você aí, onde quer que você esteja, curve sua cabeça, feche os seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Pai Santo e Pai querido, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Deus, de adorá-lo, pelo privilégio que temos de servi-lo, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, ó Pai, de sermos escolhidos pelo Senhor. Obrigado, ó Deus, porque um dia a Sua misericórdia nos alcançou. Ó Deus, é tão maravilhoso poder servi-lo, poder adorá-lo. Nós clamamos a Ti, ó Deus, por esse tempo que estamos aqui, ó Deus, fazendo essa transmissão, que corações possam ser alcançados, ó Deus, que a Tua palavra possa penetrar nos corações e trazer o conforto, ó Deus, que somente o Teu Santo Espírito é capaz de trazer. O Teu Santo Espírito Consolador, ó Deus, que independente das circunstâncias, independente dos problemas, nós sabemos que temos um Deus no qual nós podemos confiar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti que o Senhor reine em nossas vidas. Ó Pai, tira qualquer insegurança, qualquer incerteza, ó Pai. No lugar de incerteza, traga convicção de que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar neste momento aqui, louvando ao Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Vamos iniciar cantando um cântico conhecido da amada igreja, que tem por título Reina. Vamos convidar o Senhor a reinar em nossas vidas. Vamos convidar o Senhor a reinar sobre as nossas decisões, sobre o nosso lar, sobre a nossa saúde, sobre o nosso estado emocional, sobre as nossas emoções. Reina, Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Vem reinar em nossas vidas. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor.
nossas vidas, Pai. Reina, meu Deus. Reina, reina. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Amém. Glória a Deus. A próxima canção que nós iremos entoar ao Senhor como forma de gratidão, mas, acima de tudo, como uma declaração de convicção de que nós vamos romper em fé em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às dores, em meio às incertezas. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, em qual nós podemos confiar, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Senhor. Confiamos no Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Sim, Senhor, essa é a esperança que temos, ó Pai. Ensina-nos, Pai, a confiar no Senhor. Aumenta a nossa fé, meu Deus, para que possamos vencer as batalhas que se colocam diante de nós, lembrando, estando convictos de que nós temos um Deus que nos sustenta, que nos guarda, que nos ama, um Deus que é o Criador dos céus e da terra, Criador de tantas coisas infinitas, mas que ainda assim se preocupa conosco, por somos tão pequenos, ó Pai, tão insignificantes diante da Tua glória e da Tua majestade. Oh Pai, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós clamamos ao Senhor
que sustenta o teu povo, Pai. Sustente o teu povo, que sustenta, ó Pai, a tua igreja, que sustenta esta nação, ó Deus. Dê sabedoria aos governantes, ó Pai, para conduzir-nos neste momento de dificuldade que estamos passando. E que em breve possamos cantar o cântico da vitória, Pai. Convictos de que passamos por mais uma, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos enfrentando um inimigo invisível que nos separou e isolou socialmente. Isso tem levado a muitas dificuldades financeiras às pessoas mais vulneráveis. Nós, como Igreja do Senhor, queremos socorrer nossos irmãos, assim como Jesus nos ensinou. Para isso, estaremos recebendo doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene em nosso prédio de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Você também pode entrar em contato conosco no telefone 5816-8189 e o WhatsApp 934843469 e saiba como fazer sua doação monetária. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Vamos nos aproximar em amor. Som, teste. Olá, boa noite, graça e paz, que gostoso estarmos aqui. Ainda estamos com a casa vazia, mas estamos alcançando vocês aí na casa e no coração de vocês. Então eu me chamo Rogério, nós estamos aqui na Igreja Batista Horto do Ipê. Para quem não nos conhece, somos uma comunidade aqui na Zona Sul de São Paulo e nós temos as nossas lives, nós temos as nossas lives todas as quartas-feiras à noite, às 20 horas, e domingo pela manhã, às 9, ok? Muito bem, então obrigado, Ricardo, Vitor aqui, que estiveram conosco aqui no louvor. O João está gravando aqui para nós e está falhando, gente. Som, está falhando. Vamos pegar um fio aqui. Som. 1, 2, som. Eu acho que eu não estou escutando, né? Som. Opa, obrigado. Então eu ia agradecer exatamente as meninas, a Marcela e a Vitória, que estão aí nos ajudando no som. Obrigado. Perdão aí pelo contratempo. Muito bem, gente, então estamos aqui, a nossa live de quarta é um pouquinho mais curta, mas nós fazemos questão de estar com vocês, tá bom? Nosso tema de hoje é uma pergunta: o isolamento pode gerar aperfeiçoamento? Né? Pergunta é essa: o isolamento pode gerar aperfeiçoamento? Vamos entender um pouquinho aqui o que Deus tem para nós aqui nessa noite, para a gente pensar um pouco aí sobre o nosso cenário de hoje. Não tem como nós falarmos aqui sem
pensarmos um pouco em tudo que nós estamos passando, né? Nosso cenário hoje é de bastante preocupação, né? É um cenário assim que nos deixa bem indecisos. Nós estamos assim sofrendo com tudo isso que está acontecendo. As notícias estão cada vez mais difíceis de nós digerirmos, né? Os casos têm aumentado de coronavírus aqui no Brasil, as pessoas infelizmente estão indo a óbito. Isso não é um cenário confortável para nós, nem de longe. Nós estamos bastante apreensivos com tudo isso, e isso vem gerando consequências em cascata, né? Então, a nossa economia também está caminhando aí para uma recessão muito forte. Várias pessoas já estão desempregadas. Nós estamos sofrendo com os comerciantes que não estão conseguindo abrir as suas lojas, os seus negócios, os profissionais autônomos, né, que também estão privados aí de poder trabalhar, e isso tem gerado também grande ansiedade em nosso coração, porque a gente não sabe o dia de amanhã, como nós vamos sustentar nossa casa e como nós vamos lidar com essa crise. Mas o que mais preocupa realmente é a questão da saúde, as pessoas que estão adoecendo. Nós estamos bastante preocupados com as pessoas de maior risco, de maior vulnerabilidade. Nós temos hoje os nossos idosos aí mais isolados ainda, né? Pessoas que não podem hoje abraçar os seus filhos, abraçar os seus netos. Nós não podemos visitar os nossos pais, nossos avós. Isso gera uma inquietação, né, muito grande em nosso coração. Então é um cenário de muita tristeza, é um cenário de muita angústia e é um cenário de muito sofrimento. Então tudo isso causado por esse isolamento que a gente está tendo que fazer para evitar um mal pior. Esse isolamento social, esse distanciamento social. Bom, o que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui? Eu queria trazer um personagem bíblico aqui para nos ensinar um pouquinho nessa noite. Não sei se vocês lembram, quarta passada nós falamos do profeta Elias, né, lá na caverna, e eu pensei aqui qual personagem bíblico poderia ser nosso exemplo para falar sobre sofrimento, né? Então nós temos alguns clássicos aí, né? Nós poderíamos falar de Davi, nós poderíamos falar de Moisés, nós poderíamos falar de Jó, né? Que talvez é o ícone aí do sofrimento bíblico. Mas eu quero trazer nessa noite o exemplo de Paulo, né? Paulo, ele com certeza estava vivendo e viveu a sua vida um cenário muito pior do que o nosso hoje. A gente vai ver desde a conversão de Paulo, que Deus já fala ali para o profeta Ananias, que Paulo iria sofrer e padecer por causa do Evangelho e do amor a Deus. Então ali já tinha um decreto de Deus. Então toda a vida de Paulo pós-conversão é uma vida cheia de sofrimentos. Se a gente for pensar ali, o próprio Paulo faz um relato, uma lista dos seus sofrimentos lá em 2 Coríntios 11. E aí ele fala, olha, por 3 vezes quiseram me matar com varas, por 5 vezes eu fui açoitado, em 39 açoites cada uma, né? 195 chicotadas. A gente vai ver que ele passa por 3 naufrágios. Vamos ter que trocar, só um minuto, gente. Perderam alguma coisa o pessoal lá? Eles estavam vendo produto de novo. Ah, é? Bom, então eu acho que nós tivemos um probleminha aí. Se vocês perderam alguma coisa, nós estamos falando sobre que o isolamento pode gerar aperfeiçoamento. E aí nós fizemos uma introdução com o cenário atual, que é bem complexo, bem complicado, bem difícil.
onde as pessoas estão perdendo seus empregos, onde as pessoas estão perdendo sua esperança, né? Onde as pessoas estão perdendo, muitas vezes até a confiança no futuro. É um cenário de incertezas, é um cenário de grande preocupação, tanto a doença, quanto o isolamento, quanto a questão econômica. E aí então nós vamos falar sobre um exemplo bíblico aqui para nos ensinar sobre sofrimento e como ele pensa em tudo isso. Então eu estava falando sobre Paulo, que Paulo é um grande exemplo de sofrimento para nós, porque desde o começo da sua trajetória cristã, ele estava ali marcado para sofrer pelo Evangelho e pelo amor à causa de Deus. Então ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele faz uma lista dos seus sofrimentos, e ele fala que por 3 vezes quiseram matá-lo com varas, por 5 vezes, né, ele foi açoitado, 39 chicotadas cada vez, 195 chicotadas. Depois ele passa por naufrágio 3 vezes, ele passa por apedrejamento, né, quase semi-morto ali, resgatam ele naquele cenário. E depois ele comenta que ele passa por perigos nas viagens, em assaltos, em rios, em mares, em desertos, ele passa fome, ele passa sede, ele chega ao ponto de ficar nu, né, passa nudez. Enfim, ele diz ainda que, fora tudo isso, a grande preocupação de cuidar das igrejas, das pessoas, de pastorear as pessoas. Inclusive, quando ele escreve essa carta que nós vamos ler aqui, é bem provável que ele estava todo empenhado e engajado com coleta de alimentos e de recursos para os cidadãos ali de Jerusalém que estavam passando por fome e por necessidade. Então, o cenário da vida de Paulo é um cenário muito mais complexo que o nosso. Ele pode dizer assim com muita clareza o que é sofrimento. Ficou isolado, foi perseguido por inimigos e também por amigos. E ele diz que em vários momentos ele sofreu pela perseguição de falsos irmãos. Foi traído, foi preso, enfim. Então a lista dos sofrimentos de Paulo é gigante e bem maior que a nossa no cenário atual. Então eu acho que Paulo pode nos ensinar alguma coisa. Eu vou ler um texto com vocês, Romanos capítulo 8, versículo 18. É um texto muito conhecido, eu vou ler na NVT, e esse mesmo Paulo, que passa por sofrimentos, ele diz o seguinte: considero que nosso sofrimento de agora não é nada. Meu Pai, Paulo olha para o cenário da vida dele e fala que o sofrimento dele não é nada. E às vezes a gente fica assim tão preocupado com coisas tão pequenas, né? E achando que a nossa vida está um inferno, que a nossa vida está horrível, que a nossa vida está terrível. Vamos lá, terceiro microfone hoje, gente, mas vai dar certo. Muito bem. E Paulo olha para todo esse cenário da vida dele e fala: gente, isso não é nada. Mas por que Paulo olha para o sofrimento e considera nada? Porque ele faz uma comparação. Olha só o texto: não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Então, quando Paulo olha para a vida dele aqui, ainda que 60, 70, 80 anos de sofrimento, ainda que seja tudo isso, não é nada comparado com toda a eternidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. A glória que nós vamos viver com Cristo, a glória que nós vamos reinar com Ele, num futuro glorioso, numa vida abundante, num cenário onde não tem mais morte, onde não tem mais pecado, num
cenário onde não tem mais guerra, onde não tem mais injustiça, onde não tem mais corrupção, onde não tem mais doença. É isso que Paulo vislumbra. E a hora que ele olha para isso, ele fala: meu Deus, Deus projetou para mim uma eternidade em glória, abundante, poderosa, reinando com Ele. A hora que eu olho para isso, tudo que eu tenho pela frente, e esse pouquinho de tempo que eu estou sofrendo aqui, isso aqui não é nada. E aí eu chego à conclusão, queridos, que muitas vezes as coisas que nos assolam se tornam tão grandes porque a nossa projeção de futuro está pequena. As coisas desta vida, elas tomam uma dimensão tão grande e os nossos problemas, eles crescem na nossa mente, no nosso coração e nos geram toda uma ansiedade, uma angústia, uma preocupação pelo futuro, pelo presente, e nós ficamos tão desestabilizados porque a nossa visão de futuro está míope. Nós não estamos conseguindo, assim como Paulo, ver a glória que nos espera. Então, por conta disso, dessa visão nublada de futuro, dessa incerteza do amanhã com Cristo, tem pessoas que não têm certeza se reinarão com Ele, não têm certeza da vida eterna, não têm certeza da salvação. Por conta disso, as coisas desta terra se tornam enormes, porque se a pessoa não tem um futuro certo, a única coisa que resta é ela se apegar ao presente, e esse presente é cruel, esse presente é terrível, muitas vezes ele nos desmorona. Então, quando o Paulo olha para cá e olha para lá, ele foca o futuro com Cristo, e o seu sofrimento não é nada. Paulo continua esse texto, e no versículo 28, olha que interessante, outro texto muito conhecido, ele vai dar um outro aspecto. Se para ele o sofrimento, no versículo 18, não era nada, no versículo 28, ele, além de não ser nada que o abale, agora o fortalece. Sofrimento para Paulo, no versículo 28, o aperfeiçoa, o faz evoluir, o faz crescer. Falhou de novo, gente. Vamos ficar com... Ele não está saindo ao vivo, é esse detalhe. É? Só esse está saindo ao vivo. E agora? Som. E agora? O que a gente faz? Som. Vamos lá, gente. Vamos continuar focados aqui com Cristo. Então, agora no versículo 28, Paulo vai dar um upgrade no sofrimento dele. Olha só o que diz o texto. Som. Estou buscando a salvação do segundo. Som. Ok, vamos lá. Olha só o que diz o versículo 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Olha que coisa linda. No versículo 18, o sofrimento para Paulo ficou pequeno, não é nada. E no 28, ele vai falar: esse sofrimento, ele coopera para o meu bem. Ele coopera para o bem de todo aquele que ama a Deus. Ele coopera. Por quê? Olha que interessante. Olha
só a sequência desse texto. O versículo 29 explica por que Paulo está dizendo que tudo coopera para o bem. E esse tudo é tudo, porque não são só as coisas boas que nos acontecem, não são só as promoções profissionais que cooperam para o nosso bem, não são só os bons relacionamentos que nós temos. Não, Paulo está dizendo que tudo coopera. Se tudo coopera, o sofrimento, o isolamento que nós estamos vivendo hoje, social, também nos coopera, também coopera para o nosso bem. Olha que interessante. Então é um cenário que a gente tem que pensar, porque nós estamos olhando para esse isolamento e para esse sofrimento de hoje, e nós estamos vendo um cenário terrível. Mas Paulo está dizendo, e a palavra do Senhor está dizendo, que isto pode cooperar para o nosso bem. No versículo 29, ele vai explicar o que é essa cooperação para o bem. Pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Esse aqui é o segredo. Todas as coisas cooperam para que nós fiquemos a cada dia mais parecidos com Cristo. Esse é o segredo que estava na mente de Paulo quando ele escreveu isso. Ele falou: queridos, não importa o que aconteça na nossa vida, não importa a sua jornada e a sua caminhada, entenda que tudo que Deus permitir, tudo que Ele decretar na tua vida, tudo que Ele colocar no seu caminho, que vem dEle, tudo isto é um plano divino, para que você, como ser humano, a cada dia seja aperfeiçoado, e a cada dia você caminhe em direção à estatura do varão perfeito. A cada dia você vai se colocar mais próximo em semelhança ao Filho de Deus. Esse é o grande projeto de Deus para a humanidade. Fazer de nós cópias de Cristo na terra. E este texto fala sobre isso. Todas as coisas cooperam para que a gente alcance este alvo final de Deus. E no 30 ele explica um processo. Como funciona esse processo? Olha que interessante. Primeiro ele nos escolhe. Há uma predestinação aqui. Depois ele nos chama. Olha que interessante. Depois ele nos justifica. Agora então entra o perdão de Deus, entra a adoção como filhos, entra a santificação, entra um processo de restauração na tua vida. O sangue de Cristo nos purifica, nos limpa, nos liberta, nos transforma. E a cada dia nós vamos sendo lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Então, escolha, chamado, justificação e glorificação. Este é o projeto de Deus. É exatamente esse processo que Paulo pensa quando ele diz que até os sofrimentos servem para o nosso bem. Porque nós precisamos estar sendo cada dia mais lapidados por Deus. Isso nos faz, queridos, pensar numa grande reflexão. Isso nos faz pensar em como nós nos comportamos nos dias difíceis. Isso nos faz pensar qual deve ser a nossa postura e o nosso comportamento e o nosso pensamento e os nossos valores que nós vamos mostrar às pessoas que estão ao nosso lado quando passamos, por exemplo, por uma pandemia mundial. As pessoas estão olhando para nós cristãos e esperando uma postura diferente.
As pessoas estão olhando para a igreja e esperando que a igreja tenha os valores de Cristo muito bem firmado, muito bem enraizado. É por isso que nós precisamos estar sempre nos preparando. É por isso que nós precisamos estar sempre vigilantes, em oração constante, em busca de crescimento espiritual, porque quando acontecem momentos difíceis como estes, é aí que se revela o preparo e a intimidade e o relacionamento que nós temos com Deus. Nós só vamos poder abençoar as pessoas neste momento se nós estivermos cheios de Deus. Nós só vamos poder ser luz para essas pessoas que estão amarguradas se o nosso coração estiver limpo e cheio de paz. Nós só vamos poder levar alegria a essas pessoas que estão sem esperança se nós estivermos cheios de fé e de convicção no futuro e no amanhã com Deus. Então toda essa trajetória é isso que Deus espera de nós. E os versículos seguintes, olha só, vai dizer o como tudo isso acontece. A causa de tudo isso é o amor de Deus. Olha que interessante, Paulo falando a partir do versículo 31 de Romanos 8, que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? O que ele acabou de dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só, se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ele pergunta. E ele mesmo responde: ninguém. Não que não nos falte acusadores, mas a acusação se torna inócua, ela se torna vazia diante de Cristo, porque ele diz: ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ele pergunta, e ele responde: ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha só, Cristo morreu, está soberano no seu trono, intercedendo pelos seus filhos. É por isso que não há acusação e nem condenação contra os filhos de Deus. O que então nos separará do amor de Cristo? Serão aflições? Pergunta Paulo. Serão calamidades? Nós estamos passando uma calamidade. Nós estamos passando uma aflição mundial. Nós estamos passando coisas que ninguém esperava passar. Eu nunca imaginei que fosse ficar isolado na minha casa, ou sem contato com pessoas, ainda mais nós que somos igreja, que pregamos comunhão, que queremos abraçar os irmãos todos os dias, que falamos que é importante estarmos juntos, e é mesmo, ninguém foi feito para viver isolado, meu querido. Os psicólogos estão dizendo o quanto isso está gerando e vai gerar de doenças emocionais, doenças na alma. As pessoas não podem, elas não conseguem ficar sadias isoladamente. Nós precisamos nos relacionar, nos abraçar, nos cumprimentar e ajudar uns aos outros. Mas estamos vivendo esse isolamento, esta aflição, esta calamidade, diz Paulo. Será que é isso que vai nos afastar do amor de Deus? Pergunta ele. Ou será que são perseguições? Ou fome? Ou miséria? E nós estamos aí numa grande inquietação pela situação econômica, com medo exatamente de passar fome e de ter uma grande recessão econômica. É sobre isso que Paulo está falando.
A fome e a miséria vai nos separar do amor de Deus? Os perigos ou as ameaças de morte? Nós estamos com a ameaça de morte, de um vírus invisível. Olha como o texto é bem atual. 36, como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. É o amor que nos faz vencer. É o amor de Deus que nos dá vitória. Olha que interessante esse texto. E estou convencido, diz Paulo, e eu também, de que nem morte, nem vida, nem anjos, e nem demônios. E tem um monte de crente com medo de demônios por aí. Nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro. E tem muitos crentes também com medo do futuro, ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Nem os poderes. E tem muita gente preocupada com quem está no poder, achando que quem está no poder é que decreta a nossa vida. A nossa vida não está na mão do presidente, a nossa vida não está na mão do governador, a nossa vida não está na mão dos senadores, nem dos deputados. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nós não precisamos temer poderes e nenhum poder que há na humanidade. E aí ele continua a pergunta, aliás, a pergunta não, aqui é uma afirmação: nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É bom nós estudarmos a palavra de Deus. Como é bom nós vermos que tudo o que nós precisamos está aqui. E a gente procura em tantas coisas. As pessoas estão tentando passar o tempo assistindo filmes e séries e não sabem mais o que fazer em casa. Isso já virou meme, né? A gente recebe todo dia um meme de alguém procurando alguma coisa para fazer. E eu fico me perguntando, será que essas pessoas estão buscando o refúgio, a segurança, a certeza, aonde realmente precisam, que é na palavra de Deus? É essa palavra que nos conforta, meu querido. É essa palavra que nos anima. É essa palavra que aumenta a nossa fé. É essa palavra que nos encoraja a cada manhã para vencer, para batalhar, para enfrentar os desafios da vida. É esta palavra que nos dá a paz que o mundo não tem, e que nos dá uma alegria que está aqui dentro. E ainda que o mundo inteiro esteja em guerras, nós temos a certeza e a convicção de que Deus nos ama, e por causa desse amor, nada vai nos abater. E ainda que venha aflições, sofrimentos, tribulações, tudo isso será para cooperar para o nosso bem, para que a gente caminhe a cada dia parecendo mais com Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração com você que está em casa. Então, por favor, se você puder, feche os seus olhos, fale com Deus nesse momento. Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor é Rei sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque ainda que o mundo inteiro, Pai, viva, Senhor, sem esperança, nós, os teus filhos, Senhor, estamos seguros e confiantes no nosso amanhã. Sabemos, Pai,
que o Senhor preparou para nós todas as coisas. O Senhor Jesus, quando partiu, disse que iria preparar o nosso lugar ao lado de Deus. Nós confiamos nas tuas promessas, Senhor. Nós confiamos nas promessas da tua palavra, Pai. Nós confiamos, Deus, que o nosso amanhã, Senhor, está selado pelo Espírito Santo de Deus para uma vida eterna contigo. Nós confiamos, Pai, que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu o pecado, e o Senhor venceu a morte, e nos deu de graça a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque contigo nós estamos seguros e firmes, e vamos superar mais esta crise, Pai. Nós vamos superar, Senhor, mais esses momentos difíceis, um ajudando o outro. Senhor, nos ajuda, Pai, para que a gente esteja sensível à necessidade do nosso irmão, que nós possamos estar agora com um coração aberto e quebrantado, Senhor, para alcançar o necessitado, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja emocionalmente. Nós precisamos estar, Senhor, disponíveis para o teu reino, Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda, Senhor, a superarmos este momento difícil, que a nossa fé, Senhor, cresça nos momentos de crise. Ajuda, Senhor, os meus irmãos, Pai, os que estão tristes, os que estão desanimados, Senhor, os meus irmãos, Pai, que estão sofrendo, Senhor, esse isolamento, que estão sofrendo de solidão neste momento, que estão passando por situações de necessidade financeira. Deus, que o Senhor possa entrar agora com, Senhor, o teu Espírito, Senhor, e trazer e renovar a alegria, a força, o ânimo, a provisão. Que o Senhor leve cura, Senhor, aos que estão doentes. Que o Senhor leve, Senhor, a salvação aos que estão perdidos. Que o Senhor leve o teu consolo e o teu conforto aos que estão, Senhor, desesperados. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a tua bênção, a tua vitória e a tua alegria, Pai, e o teu grande amor sobre toda a humanidade e principalmente aos teus filhos, em nome de Jesus. Queridos, obrigado então por estarmos juntos. Peço desculpas aí por alguns problemas que nós tivemos aí no áudio. Eu acho que bem provável que a gravação aqui que o João fez talvez esteja aí íntegra, mas nós vamos ver se a gente consegue restaurar aí. Vamos enviar os nossos links aí, caso você tenha perdido alguma coisa, tá bom? Quero agradecer de novo as pessoas que estiveram aqui conosco. Continue firme com o Senhor. Nós vamos ainda enviar ainda alguns vídeos, alguns áudios durante a semana aí nos nossos grupos, para encorajar os irmãos, mas nós estamos aqui disponíveis para ajudá-los, né? Vocês viram no Word Informa, nós estamos de plantão todas as tardes aqui para receber mantimentos, tá? Das 14 às 18, a igreja está aqui, alguém está aqui para receber mantimentos, que nós precisamos estar atentos às necessidades dos que precisam, ok? Deus abençoe, boa semana, bom descanso, fique com Deus, na paz do Senhor.